O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço. Dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para a casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentem-se um instante, amados irmãos e irmãs. E a você também que nos acompanha de sua casa, através do nosso canal no YouTube também. Estejamos atentos e participemos com a mesma empolgação e com a mesma vibração do povo de Deus que se encontra aqui em nossa igreja paroquial, para ouvirmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta Eucaristia. Então, de saída, eu gostaria de dizer a todos vocês, amados irmãos e irmãs, que esta Eucaristia nos deve ajudar a refletir sobre 2 aspectos. O que significa a Assunção de Maria, no sentido de que lucro, que benefício, o que nós ganhamos, que vantagem nós levamos com a Assunção de Nossa Senhora. E num segundo momento, o que a Assunção de Nossa Senhora e por consequência os textos bíblicos que nos foram proclamados nos devem ajudar a refletir a respeito da nossa vida cristã. No comentário inicial nós já ouvíamos alguma coisa que nos ajudaria a refletir sobre estes aspectos. Porque Maria é sempre a imagem do discipulado perfeito na vida da igreja. Maria é mãe de Jesus, mas é a primeira seguidora do Cristo Jesus. Então vamos começar pelo começo, por aquilo que de fato nos lucra como benefício celebrarmos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A Assunção, um dogma na igreja é sempre uma verdade de fé, uma palavra pronunciada pela igreja definitivamente acerca de um tema. É um dogma recente, dentro do arco dos mais de 20 séculos de existência de nossa igreja. O Papa Pio XII, em 1950, proclamou o dogma da Assunção. Mas muito antes, a fé do povo e as igrejas espalhadas pela face de toda a terra já proclamavam esta graça na vida da Virgem Maria, diferentemente da experiência que todos nós fazemos de morrermos
e sermos sepultados, a Virgem Maria nos ensina o dogma, foi levada de corpo e alma para o céu. Portanto, que benefício nós lucramos de celebrarmos esta verdade, este dogma, neste domingo para nós? Se a Virgem Maria fez a mesma experiência que nós, de nossa humanidade, e recebeu esta graça de ser elevada à glória dos céus, de corpo e alma, isso significa que a nossa condição humana também precisa alimentar dentro do coração de cada indivíduo, nesta condição humana, esta alegria e esta certeza e esta expectativa de que um dia também esta nossa condição de seres humanos será glorificada no céu, já potencializada aqui na terra, por causa do sacramento do batismo que nós já recebemos, mas glorificada por termos a certeza e a expectativa daquele dia vindouro em que o Senhor haverá de transformar todas as coisas e, ao julgar o coração da humanidade, nos elevar a esta glória, a esta graça em nossas vidas. Então, celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora nos deve fazer alimentar no nosso coração essa alegria, esse entusiasmo, esta expectativa de fazermos uma caminhada de vida com Deus e recebermos de Deus esta graça, de termos a nossa condição humana elevada à dignidade de pertencer à divindade, de tomar parte na vida divina plenamente na eternidade. Porque nós estamos vivendo tempos estranhos, que apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, esse contexto de pandemia, que já ceifou tantas vidas no nosso país e no mundo afora, mas ainda assim existem pessoas que vivem como se o mundo nunca fosse acabar, para eles, como se nunca fossem fazer experiência de finitude, sobretudo os jovens. Quantas vezes os jovens têm posturas inconsequentes porque parece que a vida vai durar eternamente, vão ficar aqui, ou como a gente costuma dizer lá no interior, vão ficar para semente. Essa expectativa que se alimenta no coração de não perceber a finitude da existência e que a vida de cada ser humano é um sopro. Por isso nós precisamos nos preocupar com essa vida que nos doa Deus, que é a vida divina, a vida eterna. Precisamos falar a respeito disso na igreja. Precisamos refletir mais a respeito desta graça e desse dom. E celebrarmos a Assunção da Virgem Maria nos deve recordar que nós também desejamos que o Senhor um dia nos acolha, assim como acolheu a Virgem Maria, por méritos de empenho e esforço de vida de santidade, mas também por graça e dom de Deus, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Peçamos e queiramos, desejemos no nosso coração fazermos esta mesma experiência. Então, esta é a primeira ideia. Qual é o lucro, o benefício de celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora? Termos em nosso coração essa expectativa de que um dia o Senhor nos acolherá, assim como acolheu integralmente a mãe de Jesus. E o outro aspecto que eu disse a vocês é porque Maria é exemplo para nós de um discipulado perfeito, de uma experiência antecipada em sua vida. Desde que o menino estava ali sendo acalentado no seu ventre, já trabalhava em seu coração esta dinâmica, esta mística do discipulado de Jesus. E aí o trecho que nós ouvimos do Evangelho de São Lucas, tirado do primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, versículos de 39 a 56. Todos os anos, quando nós celebramos a solenidade da Assunção, é sempre esse trecho do Evangelho. Apareceram ali algumas ideias importantes. É um texto rico em simbologias, mas para não ficar falando até amanhã e não cansar minha audiência, eu vou procurar me ater a alguns pequenos aspectos importantes. O primeiro deles: diz o texto sagrado, o evangelista fez questão de enfatizar para cada um de nós que a Virgem Maria chega na casa de sua parenta Isabel, mas a casa é de Zacarias, e saúda Isabel. Um detalhe que o Evangelho faz transparecer para nós. Num tempo e num momento em que a cultura judaica não vê tanto valor e tanta importância na figura feminina, perceber neste trecho bíblico um protagonismo dessas mulheres em seu diálogo e na graça de Deus manifesta na vida delas, já nos deve fazer prestar atenção num detalhe daquilo que pode realizar e quer realizar
o Deus de Israel em seu Filho Jesus Cristo no meio do mundo, que é justamente dar valor às pessoas que não eram tão consideradas, tão valorizadas. Portanto, a imagem destas mulheres protagonizando esta graça de Deus que se manifesta na vida delas e que irradia para toda a humanidade, é percebermos que Deus realiza a sua obra no meio dos mais esquecidos, dos mais marginalizados, daqueles dos quais nós não alimentamos tanta expectativa. Lá para o meu povo, com quem eu estou sempre falando, na paróquia de São Rafael, ali na Moca, eu costumo dizer para eles, quantas vezes Deus me pegou no pulo, justamente por se manifestar e me trazer as palavras necessárias para a condução da minha vida, da minha vocação, para as intuições que o Espírito ia inspirando no meu coração, pela boca das pessoas que eu menos esperava que pudessem dizer isso, principalmente pela boca dos mais simples. Celebrarmos essa Eucaristia e vermos a ação e a potência de Deus na vida destas duas mulheres, Isabel e Maria, nos deve fazer percebermos que a graça de Deus sempre se manifesta nos lugares onde nós menos esperamos. Por isso a gente precisa estar sempre atento. Por isso a gente precisa prestar bastante atenção na maneira de Deus se manifestar no meio de nós. Porque Ele sempre faz pelo caminho onde nós menos esperamos. Pensamos que Deus de fato nos dê, portanto, pela ação do Espírito Santo, esta sensibilidade, esta capacidade de nos abrirmos à graça dEle e estarmos atentos quando Ele vem se comunicar conosco. Outro detalhe que eu gostaria de dividir com vocês é que quando da presença, da chegada e da saudação da Virgem Maria, a sua parenta Isabel, ela diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Uma frase bastante semelhante se encontra em 2 Samuel, no Antigo Testamento, quando o rei Davi fala a respeito da visita e da chegada da Arca da Aliança em sua casa. Não sei se vocês sabem, dentro da tradição do Antigo Testamento, a Arca da Aliança, justamente aquela que portava, que trazia as tábuas da lei, possuía uma importância, uma relevância e uma dignidade no meio do povo de Israel. Portanto, o evangelista Lucas, talvez em uma das interpretações que nós podemos fazer deste texto bíblico, coloca para nós este aspecto da chegada da Virgem Maria e na boca de Isabel praticamente reproduzida a mesma fala de Davi, para dizer para nós que a Virgem Maria é para nós a nova Arca da Aliança. Pois se aquela, a antiga, trazia as tábuas da lei, esta, que é a Virgem Maria, traz em seu ventre a essência de toda a fé. Porque como nós vimos na celebração da festa da transfiguração, o Cristo Jesus que fala com Moisés e Elias, o próprio Cristo no ventre da Virgem Maria é a síntese de toda a lei e de todo o profetismo de Israel. Nele se encontra a essência da fé no Deus único. Portanto, a Virgem Maria é para nós esta nova Arca da Aliança e quer nos ensinar, portanto, que nós sejamos arcas desta aliança, sobretudo quando participamos e celebramos a Eucaristia. O que significa comungar na celebração eucarística? Justamente nos tornarmos arcas, portadores, sacrários vivos que depois vão aí andar pelo mundão de meu Deus, estar presente nas famílias, nas nossas famílias, estarmos presentes no nosso lugar de trabalho, onde a gente estuda, as pessoas que a gente assiste através dos nossos trabalhos pastorais, sociais, todos esses aspectos. Precisamos portar, levar, carregar conosco Cristo Jesus, a exemplo daquilo que experienciou a Virgem Maria, por ser sua mãe e ter tido a graça e o dom precioso recebido de Deus, de gerar, de contribuir com o projeto divino em seu ventre. E para terminar minha homilia, para não me esticar, hoje, como nós dizíamos no início desta celebração, dentro do contexto desse mês de agosto, que é o mês vocacional, no primeiro domingo nós nos recordávamos
do ministério ordenado, então rezávamos pelos padres, pelos bispos, diáconos. Domingo passado nós rezávamos pelos papais que receberam essa vocação bonita da paternidade. Hoje, no terceiro domingo deste mês de agosto, nós nos recordamos da vida religiosa, da vida consagrada. E eu faço parte como padre desta vida. Diferentemente do pároco de vocês, que é padre diocesano, que faz experiência de estar inserido na vida e na realidade desta diocese, atuando na paróquia de vocês, eu sou padre de clero religioso. Então eu faço parte de uma comunidade de padres, um padre numa comunidade de outros padres. Então, além de fazer a experiência de doar minha vida e o meu ministério ao povo de Deus, eu faço a experiência de, por primeiro, ter me consagrado a uma vida em fraternidade. Pensamos que, de fato, esse testemunho que dão os religiosos animem muitas moças e rapazes a também fazerem em sua vida essa experiência de vida comunitária e fraterna, de doarem a sua vida numa consagração específica em comunidade, para dar um bom testemunho ao mundo de que vale a pena viver fraternidade, de que vale a pena vivermos juntos, seguindo um único objetivo e ideal. No mundo de tanto isolamento, em que nós passamos tanto tempo presos às telas dos nossos celulares, que nós vivemos sempre numa bolha, em mundos paralelos, num tempo que nós vivemos a pandemia, que nos pede distanciamento social, cada vez mais nós vemos recrudescer, crescer dentro do coração do ser humano esse desejo de isolamento. E fazer experiência de vida religiosa consagrada é ir na contramão desse esforço. É promover unidade, é fazer experiência de fraternidade, é se unir nas diferenças, nas realidades distintas de cada um, perdoando, pedindo perdão e buscando sempre viver e transmitir às pessoas a fraternidade. É bem verdade que nem sempre é fácil, não é? Vocês também que fazem experiência de viver na pastoral, engajados na vida da comunidade na paróquia, certamente não fazem uma experiência simples. Às vezes a gente se alfineta um pouco, se machuca um pouco, às vezes por distração ou por certa inabilidade do nosso coração, a gente pisa no calinho do outro. Mas vale a pena fazermos experiência de vida fraterna, porque o Cristo Jesus quis se manifestar no meio de nós desta maneira, desta forma, nos chamando para viver em comunidade. Pensamos que a Virgem Maria, nesta Eucaristia, portanto, nos ajude a fazer essa experiência de vida fraterna, a nos colocarmos a serviço uns dos outros, a nos doarmos cada vez mais com largueza, uns para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.